Então, gente, Deus me fez lembrar, através desse texto, da minha vida também. Não sei quem já teve a loucura de tirar um dia e tirar as conclusões da sua vida todinha, desde que você se entende por gente. Eu me lembro que eu era pequenininho, assim, menor que eu sou, e eu comecei a escrever no meu carro. Fui no meu trabalho, trabalhei, comecei a escrever num texto que eu tinha no telefone, a minha vida, desde o dia que eu entrei nessa igreja aqui. Aqui era fechado, aqui era uma varanda, a igreja era para lá. Eu me recordo que eu tinha meus 8 ou 9 anos, mais ou menos. Vi aqueles ingleses, né, que vieram aqui para poder construir. Aquilo para mim era show de bola. Eu ainda muito novo, não vou falar pequenininho. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu ingressei no grupo de louvor. Só que na época não tinha bateria, não tinha contrabaixo, não tinha violão. Era apenas uma guitarra, que era um rapaz que era responsável. E era um panderola, que a Paulinha estava tocando ali agora. Era esse nome daquele negocinho que o Walker chegou a tocar aqui. Era uns pauzinhos que a gente tocava, era um chocalho. Era a coisa mais linda do mundo, meu irmão. Pra mim, eu queria chegar esse dia do culto e me tocar aquela panderola ali. Hoje em dia ninguém toca, só ela. Mas aquilo lá pra mim era um amor, chegar aqui e tocar aquilo. E voltando um pouco pro texto, depois eu conto um pouquinho a minha história. Eu vou contar a história que Jesus contou na Bíblia, que tinha um pai que ele tinha 2 filhos. Um dia o filho mais novo virou e falou: pai, me dá tudo da minha parte, que eu quero sair. Eu quero ver outro mundo. Até esse? Viu esse mundo, não é isso? Eu quero ir para outro mundo, quero viver outro tipo de coisa, eu não quero mais isso aqui. Ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha um pai, ele podia conversar com o pai. Ele tinha um pai do lado dele para tirar todas as conclusões, todas as dúvidas, tudo que ele precisasse, mas não. Ele preferiu pegar tudo que ele tinha e sair por aí. A Bíblia não relata, mas acredito eu que o pai deve ter ficado muito triste, até porque ele pediu a herança. E como a gente entende, a gente ganha a herança depois que o pai ou a mãe morre, não é isso? Mas a Bíblia não relata como o pai ficou. Mas a gente como pai, a gente como mãe, a gente deve imaginar como ele ficou. Aquele filho pegou tudo que ele tinha, saiu por aí, gastando tudo dissolutamente, de forma qualquer, né? No dia de hoje foi para um baile funk. No dia de hoje tomou uma cervejinha ali no bar do amigo, que eu não vou falar o nome, e saiu gastando tudo que ele tinha. Só que a Bíblia relata que houve uma grande fome naquela terra e o dinheiro acabou. Uma coisa que eu entendi é que tudo que você busca longe do Pai, todos os seus sonhos longe do Pai, um dia acaba, não é para sempre. E com esse rapaz acabou o dinheiro, ele passou por dificuldade, passou por fome. E a Bíblia relata que ele pediu emprego naquela cidade e deram emprego para ele. Ele foi cuidar dos porcos. Um rapaz que tinha tudo estava cuidando de porcos. E a Bíblia ainda relata que ele ainda sentia fome e sentia vontade de comer as bolotas dos porcos. As bolotas eram uma fruta, uma semente, eu não sei, ao qual os porcos comiam para a pele, para a carne ficar macia. Só que nem isso davam para ele. A Bíblia também relata que um dia ele parou, pensou: poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo. Na casa do meu pai eu tinha os empregados do meu pai, os servos do meu pai comem melhor do que isso aqui. E eu estou aqui passando por isso. Eu vou me levantar, vou para a casa do meu pai. Quero que vocês gravem até essa parte aí. Aí eu me lembro dos meus 8 anos na igreja, como eu falei com vocês, crescendo. Eu cresci um pouquinho. E chegou uma certa idade, eu comecei a dançar no grupo coreográfico da igreja e tocar bateria. Rapaz, quando eu acabava o culto de domingo, eu estava doido que chegasse logo o seguinte, porque eu adorava dançar. A minha vida era dançar, meu irmão. Gostava muito de dançar no grupo coreográfico. Muito, muito, muito mesmo. Até mais que tocar bateria, eu posso dizer para você. E eu fui caminhando mais um pouco na igreja. E as duas coisas que eu mais gostava era isso: dançar e tocar bateria. Eu completei meus 16 para 17 anos. Eu tive um problema particular, a qual me afastou da igreja Coronel Leôncio, a qual eu saí daqui falando que nunca mais ia voltar. Eu falei: eu vou para outra igreja, mas nunca mais eu piso aqui. Saí daqui e fui para Betel. Fiquei lá por um tempo, na Betel.
Mas fiquei por uns meses, ingressei no grupo de adolescente lá também. Não fiquei bem, fui para Vila Ipiranga. Chegou lá, já entrei no grupo de louvor. Tocando bateria, eu falei, aqui que eu vou ficar. Tinha uma amiga minha na época que ela me chamou, Rodrigo, você tinha um grupo coreográfico na igreja lá, não tinha? Poxa, eu tô com um grupo aqui, me ajuda? Aí eu virei líder daquele grupo de dança. Era só meninas, cheguei lá, eu era muito detalhista. As meninas dançando, coisa linda, só que faltava alguma coisa, faltava uma expressão no rosto, faltava um olhar na mão que tinha que ter na época antigamente. E eu lembro que na apresentação delas, depois que eu entrei, foi show de bola, muito legal. Só que eu também não fiquei ali. Aí eu fui me apaixonando de Deus. Chegou uma época da minha vida que eu comecei a sair da igreja, né? E como eu falei para vocês, a minha paixão era dança. Minha paixão era dança na igreja. O diabo, a primeira vez que eu saí, a primeira coisa que ele me colocou na minha vida foi a dança. Eu vi aquele moleque dançando no bonde do Serol, lembra? Eu falei, rapaz, esse negócio é maneiro. Ingressei no grupo de dança, de fundo de quintal. Minha avó não gostava na época, proibia. Eu falava, vó, eu vou jogar bola. Ia pro ensaio. Vó, eu vou na casa de Jonathan, que não veio hoje. Ia pro grupo de dança. Eu me lembro que eu fiz a apresentação no Largo da Batalha primeira. Jonas, cheguei lá, eu dancei. Quando acabou a dança, tinha um monte de menininha me pedindo autógrafo, parceiro. Eu falei, rapaz, tô igual o Jacaré do Tchan, meu irmão. Aí eu falei, meu irmão, isso aqui é que eu quero. Porque quando eu era pequeno, na época de escola, eu vi aquele moleque na escola lá, mais descolado, todo mundo conhecia. Sabe qual é? Naquela época que a gente ficava fazendo aquele rolamento. Eu falei, rapaz, esses caras estão de escola, as garotinhas tudo mole pra eles. Só que, tipo assim, naquela época, esses moleques eram meio tralha. Só que eu achava legal aquilo, ter fama no meio da rapaziada, chegar a ser bem recebido, né? E nesse grupo de dança que eu tava, eu fui fazer uma apresentação e junto com a menina que era responsável, eu passei para um outro grupo que já tocava, já dançava em vários lugares de Niterói. Eu falei, opa, tô crescendo. E comecei a dançar. Não se contentando com isso, eu fui fazer um ensaio em São Gonçalo, que era o Top Dance, que era o grupo mais nomeado de São Gonçalo. A qual um rapaz, o cara quer dançar com a gente não? Eu falei, que isso, rapaz? Sério, sério? Rapaz, eu tava no auge, meu irmão. Eu tava no auge. Comecei a dançar com eles. Depois não me recordo como eu parei de dançar. Conheci minha esposa, tive meu filho. Lembra que eu falei com você que eu queria ser um cara bem conhecido? Eu e mais algum amigo montamos um tal do bonde de Gela Firme. Ao qual a gente fazia festa. Eu era um cara muito esperto. Fizemos festas, chopadas. E fui muito conhecido nessa época aí. No lugar que eu chegava, o até amigo até fez parte comigo. E montamos um time de futebol também, ao qual aquilo me fez ser mais conhecido ainda. Eu chegava na Brasília, no bairro da Brasília, às vezes eu não gastava dinheiro. Rodrigo Menor, chega aí, vem cá, vamos ficar comigo. Então eu tinha aquilo que eu queria antigamente. Eu tinha as pessoas faziam questão de estar comigo, de estar do meu lado. Para mim aquilo era o máximo. Eu estava do jeito que eu queria. Eu me recordo que eu tentei voltar para a igreja. Eu fui em outras igrejas. Fui na igreja da Venda da Cruz. Fui em outras igrejas. Falei, na Coronel eu não vou. Na Coronel eu não vou, na Coronel eu não vou, na Coronel eu não vou voltar para a Coronel. Só que eu não me sentia bem naqueles lugares. E assim eu continuo no mundo. Eu estou falando para vocês, estou resumindo muito a história, porque eu escrevi demais. Eu escrevi uns 3 dias escrevendo essa história. Eu me recordo que um belo dia eu resolvi voltar para a igreja, tentar mais uma vez. Só que o mundo não deixava, porque ele me deu aquilo que eu queria, aquela, não vou dizer fama, mas aquele conhecimento, me fez ficar no mundo. E a briga era constante com a minha esposa. Às vezes eu ia para o baile funk, Deus falava comigo. Às vezes eu ia no banheiro, vinha aquela vozinha, o que você está fazendo aqui, cara? Às vezes estava eu e um amigo meu indo no banheiro. Eu falei, o que você está fazendo aqui, cara? Ele, o que foi, rapaz? Eu falei, o que a gente está fazendo aqui? Ele, como assim, cara? Eu falei, cara, você deixou sua namorada em casa, tinha minha esposa em casa, cara. E eu convenci a ele que a gente estava errado. Só que na semana seguinte, eu estava lá de novo. Eu lembro que um dia, logo assim, perto de eu voltar para a igreja, eu estava na pracinha ali, no trailer de Seu Noronha, antigo trailer de Seu Noronha, e minha esposa fala que eu era o último a ir embora. Eu era o último a ir embora. Eu me lembro que chegou uma mulher, até quando eu comecei isso com ela hoje, chegou uma mulher com
com um amigo nosso e o meu compadre Robert, e a mulher começou a conversar comigo. Meu irmão, essa mulher acendeu o cigarro, ela fez isso aqui, ó, e começou a falar da minha vida. Começou a falar da minha vida, e falar da minha vida, e falar da minha vida. E aquilo me hipnotizou. E meu compadre, vambora, cara, calma aí, rapaz, vambora, calma aí. E tudo que ela falava eu concordava. Tudo eu concordava, tudo eu concordava. Só que chegou uma hora que ela falou uma coisa que eu não concordei. Ela é assim. Eu não é, ela é assim. Não é. Então olha nos meus olhos e fala que é mentira. Pegou no meu queixo e ficou assim, ó. Quando ela fez isso aqui, Juliana apareceu ali, ó. Esse olho eu olhei pra ela e esse olho eu olhei pra Juliana. Ela, vem cá. No caso, me bateu demais. Só que eu precisei passar por aquilo. E eu tinha tudo, mas não tinha nada. Eu me lembro que, assim como aquele homem, eu levantei e falei, eu tenho que voltar. Foi aí que me apresentaram o projeto Radical. Aí eu, meio contrariado, eu só ia por causa que ela me chamou para ir, porque eu estava na intenção de curtir um baile na semana que vem. Falei, vamos pro projeto Radical. Cheguei naquela sexta-feira, o rapaz colocou um litrão ali, qual é, vem? Eu falei, suando um litrão. Eu falei, pô, cara, não dá. Fui. Eu me lembro que na sexta-feira cheguei naquele lugar, que a gente não pode falar muito. Meio contrariado, no sábado, Deus começou a falar comigo naquele lugar. E no domingo, meu irmão, eu era só amor. Sabe aquele amor que você tem de Cristo, que cria uma casca e depois vem aqui e arranca aquela casca de você? Eu me lembro que eu voltei daquele lugar, eu estava no mototáxi, eu ia levar o cliente em Niterói com um fonezinho de ouvido. Quando o cliente saiu, eu começava a cantar. Jesus, parava lá dos carros, o cara não entendia nada. Só que chegou na semana seguinte, veio aquele baile funk de novo. Eu me lembro que eu virei para minha esposa e falei assim, mulher, eu te apoio, estou com você, concordo demais, mas para mim isso não dá. E ela tomou, eu posso dizer, uma das decisões mais difíceis da vida dela, que ela me falou assim, eu também concordo com você, se você não quiser, tranquilinho. Mas é aquilo, não estou mais disposta a viver isso não. Se você não quiser, a gente está acabado tudo aqui. Você escolhe. Sua família ou a balada. E aí eu percebi que às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis na nossa vida. Por mais que seja difícil, alguma coisa tem que dar errada para tudo dar certo. E às vezes pode ser tudo que você tem. Mas se for errado, é errado. E você tem que fazer o certo para poder dar certo. E eu me lembro que eu tentei caminhar. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que o pastor chegou para mim uma vez e falou assim, Rodrigão, tá faltando que eu preciso tocar bateria. Eu falei, cara, não dá, que eu ainda tô meio barra, meio tijolo, o negócio todo. Ele, não, você pode subir, você pode tocar. Eu falei, pastor, mas vamos falar de mim, vamos falar que eu tava. Rodrigão, eu assumo a responsabilidade. E depois eu entendi, porque muitas vezes não entende quando o pastor chega e fala assim, vou te dar uma oportunidade, mesmo a pessoa não merecendo. Ele me deu a oportunidade. E eu subi, toquei. E estou aqui até hoje. Mas se não fosse uma decisão difícil que ele tomou, que minha esposa tomou, que eu tive que tomar, porque para mim aquilo era muito bom, talvez eu não estaria aqui hoje. Confesso que ainda tenho meus erros, tenho minhas falhas como todos têm. Só que, como o David pregou uma vez, o meu erro foi ter sentado na janela. Lembra, David, que falou? Sentei na janela e caí. O mundo às vezes é bom, parece ser bom, na verdade. Só que às vezes a gente não precisa passar por aquilo tudo que eu passei. Eu passei, cresci, aprendi, estou aqui contando para vocês. Mas às vezes você não precisa passar por isso. Porque o que não falta é pessoas para te orientar, pessoas para falar com você. Às vezes é chato. Thalia, Vinícius, Luciano, Juliana falando, mas é pro bem de vocês. E eu me lembro
decisão melhor que eu tomei na minha vida, sabe? E assim como aquele filho pródigo, voltando para a história de novo, aquele filho pródigo precisou passar por aquilo tudo, assim como eu precisei. Ele precisou sofrer, se machucar. Só que assim como eu, ele também tomou uma atitude. Ele tomou uma decisão de tentar mais uma vez. E eu lembro que ele voltou para casa. Ele estava longe ainda, quando o pai avistou ele. O pai correu, abraçou, beijou. O pai ignorou o cheiro. O pai ignorou a roupa suja. O pai ignorou tudo, só não ignorou a saudade que ele tinha. Como se não bastasse, aquele pai, ele pegou uma túnica, colocou no seu filho, que naquela época as vestes eram diferentes das pessoas que tinham condição. Ele queria voltar como servo, ele queria voltar como trabalhador, como escravo. Mas o pai conhecia ele como filho. Uma vez filho, sempre filho. Não adianta, seu filho pode falecer, mas é seu filho. Você pode se afastar, mas você vai voltar e você é filho, você não é servo. Você não é escravo. O pai pegou um anel, colocou no dedo dele, que naquela época, o pessoal que tinha condição, eles se comunicavam com o anel, né? Eles assinavam uma nota oficial e carimbavam com o anel. E colocou uma sandália no pé dele. Aquela sandália, na época, significava liberdade, porque o povo escravo, ele não tinha sandália, todo mundo descalço. E quem tinha liberdade, quem tinha condição, tinha sandália. O pai deu de volta o direito que ele jogou pro alto, que ele perdeu. E assim como eu, muitos saíram, mas muitos não tiveram oportunidade de voltar. Lá em Tiago, diz que a vida é como um vapor, que aparece e desaparece. E muitos amigos meus foram assim. Se a gente parar para contar, que foi ali na esquina, foi andar uma volta de moto, foi ali numa festinha e não voltou. E hoje você tem a oportunidade de estar aqui. Eu não sei como está seu coração, não sei como está a sua alma. Só que é tudo uma decisão. Hoje as crianças cantaram a musiquinha mais cedo, que canta assim: Deus, eu nasci para te chamar de... Como é que é? Eu nasci para te chamar de Pai, estar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo, escolhi você. E vivo obediente. Só que aí, todo dia, o que acontece? Mas todo dia o pecado, isso aí, e me chama, e me chama. Só que aí, lembra que eu falei que é toda decisão? Mas eu escolho Deus.